Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao ExaFlash Reforço Escolar. Professor Hildebrando, a aula de hoje está interessante. Um exercício aí de química sobre os ácidos, química inorgânica, e é muito interessante, onde você vai ter um pouquinho de conhecimento como é a constituição das fórmulas dos ácidos, certo? Depois da vinheta aí, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, a questão vem dizendo aí que tem uma tabela aí na questão, e a questão diz o seguinte: nessa tabela, a questão quer saber quais são as nomenclaturas desses 4 ácidos que foram expostos aí. Eu vou ler aqui para vocês os 4 ácidos aí, você já deve ter lido aí, eu coloquei o exercício em cima. O primeiro ácido é o ácido muriático, que é utilizado na limpeza doméstica. Esse ácido muriático é o nome vulgar, porque o nome científico é chamado de ácido clorídrico, certo? Os demais ácidos que ele postou aí na questão, já vem o nome científico, como o segundo aí, que é o ácido fosfórico, que é utilizado como acidulante de refrigerante. Vocês que gostam de tomar refrigerante aí, cuidado, né? O refrigerante deixa o corpo, o organismo muito ácido, devido a esse ácido fosfórico aí, que é presente na sua composição. E aí o terceiro ácido é o ácido sulfúrico, que é um ácido utilizado na solução de baterias de automóveis, e o ácido nítrico, que é utilizado na indústria explosiva e como corante, certo? Bom, esses 3 ácidos que vem aí, o segundo, o terceiro e o quarto, o nome deles já é um nome científico, porém o primeiro você tem que decorar, você estudante aí tem que decorar. Ácido muriático é o ácido clorídrico. Por que essa diferença aí importa? Pelo seguinte, pessoal, por essa tabela aqui, ó, certo? Essa tabela aqui, ela importa porque quando o nome ele é o científico, você vai poder utilizar esta tabela aqui de boa, certo? Por exemplo, quando nós temos aqui, por exemplo, algum elemento central ali que tem inox 1 ou 2, ele vai ter um sufixo hipo mais o prefixo hipo mais o sufixo oso, certo? Quando o NOx é mais 3 e mais 4, não tem o prefixo, só tem o sufixo oso. Lá no finalzinho, né? Você pega o nome do ânion, que é aquele composto central, mais a terminação oso. Se o NOx do elemento for mais 5 e mais 6, também não tem prefixo, só tem o sufixo que já é ico. E se o NOx for mais 7, tem um prefixo per e o nome do ânion central e a terminação ico. Pessoal, para você não se perder aí quando você estiver resolvendo suas questões, vamos aprender aqui um pouco a utilizar essa tabela. Você tem que saber, você tem que ter um conhecimento um pouco da tabela periódica. Como se comporta aqueles elementos que estão na família 4A, 5A, 6A, 7A. Por que eu peguei essas famílias? Porque essas famílias onde vai formar a maioria dos óxidos ácidos, certo? E esses óxidos ácidos são eles que, ao adicionar água, vai formar quem? Vai formar os ácidos. E, por exemplo, quando um elemento que forma um óxido ácido está na família 4A, como é o caso do carbono, né, o óxido de carbono, certo? O que é que acontece? Ou o dióxido de carbono, que é o CO2, o que é que acontece? O nóxido do carbono, como é um elemento que está na família 4A, o máximo que ele pode atingir é um NOx de mais 4. Isso quer dizer, que você já parte daqui, você já elimina mais 1 e mais 2 aqui na tabela. Um outro exemplo, vamos partir agora para a família 5A, como é o óxido nítrico, né? Que é o caso que é o monóxido de nitrogênio. Enfim, o nitrogênio está na família 5A, o maior NOx que ele pode atingir é mais 5. Você já elimina
por exemplo, você já elimina o mais 7, que ele não pode atingir mais 7, certo? Quando eu falei anteriormente, em relação ao NOx de carbono, que o máximo que ele atinge é o NOx mais 4, eu me confundi aí. Se o máximo que ele atinge é mais 4, ele pode atingir também mais 1 e mais 2. Ele só não pode atingir quem? 5, e 6 e 7. Então corrige aí, certo? E assim sucessivamente, ó. Se um elemento está na família 6A, como o monóxido de enxofre, certo? O máximo que ele atinge é 6. Logo, ele não vai poder ter um NOx 7. E no caso aí de um óxido que esteja na família 7A, como é o caso do monóxido de cloro, certo? O óxido clorídrico, certo? Aí sim ele pode atingir o NOx mais 7 e todas as outras. A variação de ácido formado por elementos que estão na família 7A é a maior possível, porque ele pode ter ácido formado com toda essa configuração aqui de NOx, de mais 1 até mais 7, onde ele pode ir de hipocloroso até um perclórico, por exemplo, tá certo? Bom, pessoal, dando prosseguimento aí, o ácido muriático é um ácido clorídrico. O ácido clorídrico, essa terminação hídrico, isso quer dizer que o ácido ele não é um oxiácido, ou seja, para sua formação não foi necessário a adição, a hidratação de água, tá certo? Bom, então ele foge dessa regra aqui da tabela. Como é então, Delbrando, que nós vamos encontrar a nomenclatura, no caso aí, do ácido clorídrico como qualquer outro ácido que não seja oxiácido? Da seguinte forma, por ligações químicas. No caso lá, ligações covalentes, porque aí eu estou tendo a ligação entre um hidrogênio e um cloro, certo? Eu vou fazer aqui para você. Então, o primeiro cloro aí, ou o primeiro ácido aí, que é o ácido muriático, que é o ácido clorídrico, como é a sua formação? Observe, pessoal, o ácido clorídrico, ele está aqui, ó, é o HCl. Como é a sua formação? Eu vou colocar aqui o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, ele é o átomo mais elementar, porque ele tem apenas um elétron na sua camada, certo? Essa camada comporta até 2 elétrons, certo? Mas o que acontece aqui vai ser o seguinte, pessoal, ó, o cloro aqui, eu vou pegar a última camada dele, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons, porque ele está na família 7A. Deixa eu colocar aqui, está na família 1A e aqui na família 7A. O que vai acontecer aqui é o seguinte, pessoal. Olha o que acontece. Para o hidrogênio, ele precisa ficar com 2 elétrons na sua camada para que ele ganhe essa estabilidade, certo? Ele fique com a sua última camada completa. Já o cloro, ele precisa de um elétron para a sua última camada também ficar estabilizada, ficar completa. Sendo que o elemento, o hidrogênio, ele como é muito elementar, ele é o mais elementar, ele no máximo, a sua camada vai formar para estabilizar um dueto, que são 2 elétrons, certo? Os outros demais átomos existentes na natureza, todos vão formar a regra do octeto. Ou seja, na sua camada tem que estar com 8 elétrons para ele ficar estável. Então, o que acontece? Aqui não é uma ligação iônica, certo? Devido ao fato de eu tenho aqui o hidrogênio não é um metal. Para ser ligação iônica, eu teria a ligação entre um metal e um ametal. No caso aqui, o hidrogênio ele não é um metal. Logo, a ligação aqui vai ser uma ligação covalente. Ou seja, esse elétron aqui, na ligação iônica, um elétron sai da camada dos elétrons positivos, que são os metais, e vai para a última camada lá dos elétrons negativos, que são os ametais. Nesse caso aqui, não vai ter perda e nem ganho de elétron, vai ter compartilhamento, olha, compartilhamento
de elétrons, pessoal. Aqui foi uma forma estrutural para você enxergar, mas se eu fosse fazer aqui uma forma aqui eletrônica, seria o seguinte, ó, seria o hidrogênio com um eletrinho aqui e o cloro com seus 7 elétrons, olha, são seus 7 elétrons, certo? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o hidrogênio apenas com 1. Compartilhando aqui esse par de elétrons, o cloro ficaria com 8 elétrons na sua última camada, formando a regra do octeto e aí ficou de boa estável, e ao mesmo tempo o hidrogênio fica com seus 2 elétrons formando o seu dueto. Ou seja, o compartilhamento de elétrons, que são as ligações covalentes, os átomos vão fazer o que? Uma sociedade entre os elétrons, tá certo? E daí haverá a formação do ácido clorídrico, certo? Que é um ácido forte, pois devido ao seu caráter, a sua diferença de eletropositividade, onde esse par de elétrons compartilhado vai se localizar, vai polarizar na presença de uma dissociação aquosa, podendo conduzir correntes elétricas, enfim, certo? Bom, então é um caso aqui particular do ácido clorídrico ou qualquer outro ácido que não seja um ácido onde a sua formação tinha que ter a presença de água, né? da hidratação da água, certo? São todos os ácidos que não são oxiácidos, eles são formados por compartilhamento de elétrons, certo? Bom, agora eu vou apagar aqui, pessoal, que nós vamos partir agora para os demais ácidos aí, que aí sim vamos utilizar essa tabela aqui. Logo aqui está, ó, o primeiro ácido formado, que é o ácido clorídrico. É esse ácido aqui, pessoal, o HCl. Vou colocar ele aqui, ó, na ordem. Vou colocar aqui HCl, porque eu vou utilizando aqui o quadro, certo? Pessoal, o próximo ácido aí é o ácido fosfórico. Observe. O ácido fosfórico já é um oxiácido, ou seja, a formação de onde eu vou pegar um óxido ácido, certo? E hidratar, certo? Dissolver na água, vai haver a formação do ácido, do oxiácido. Nesse caso aí, é o que acontece. O ácido fosfórico, na sua formação, certo? Nós vamos pegar aqui o mesmo procedimento. Observe, eu vou pegar o fósforo, o ânion. Ó, pessoal, o ânion, fósforo e oxigênio. Observe, como o nome aí está terminando ácido fosfórico, ico, observe, o fósforo está na família 5A. Vamos aqui para a família 5A, certo? E terminando em ico, certo? Olha o que acontece. Logo, o seu NOx aqui é mais 5. O NOx do oxigênio é sempre fixo, que é o -2. Quando a gente fizer aqui, ó, a cruzadinha aqui, essa cruzadinha diz a proporção. Observe, até então aqui eu tenho o número de NOx do fósforo e o número de NOx do oxigênio. Mas quando a gente faz aqui esse macete, ó, o número de NOx do oxigênio ou do eletronegativo vem indicando a quantidade de átomos do eletropositivo, certo? Então, por exemplo, aqui vai ficar P2O5, porque esse 5 também vem para cá. Isso quer dizer o seguinte, que para haver a formação dessa substância aí, desse óxido aí, foram necessários 2 átomos de fósforo para 5 átomos de quê? De oxigênio, certo? E não para por aí. Bastaria eu somar com uma molécula de água e formar o ácido. Mas o fósforo, como alguns elementos aí também que fica nessa família aí 5A, certo? Tem um comportamento diferente. Nesse caso aí, vai ser exigido 3 moléculas de água para a sua formação.
Logo aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 3H2O, certo? Bom, somando esse ânion aí, esse óxido aqui com 3 moléculas de água, vamos ver, eu aqui tenho 3 vezes 2, tenho 6 hidrogênio, aqui não tem fósforo, eu desço o fósforo, P2, e 3 vezes 1, 3 oxigênio, com 5, fica O8. Logo, eu tenho essa fórmula aqui, H6P2O8, certo? Como todo mundo é par, eu vou dividir todo mundo aqui por quanto? Por 2, certo? Logo fica H3PO4. Pessoal, aqui está a fórmula do ácido fosfórico, certo? H3PO4. Agora vamos mais à formação de um outro ácido aí, que vai ser o ácido sulfúrico. Observe, o ácido sulfúrico ele é derivado do óxido de enxofre, certo? Logo, o que é que vai acontecer? Eu vou trabalhar com o elemento enxofre e com o oxigênio. Como a nomenclatura aí também termina em ico, certo? E o enxofre está na família 6A, olha o que acontece. Eu vou pegar o NOx, o maior NOx aqui, que vai ser o NOx 6, certo? E o oxigênio a gente já sabe que é sempre menos 2, porque é um NOx fixo. Bom, fazendo aqui a cruzadinha aqui, vamos ter S2O6. Simplificando aqui, porque os dois são pares, por 2, fica SO3. Eu tenho aqui um trióxido de enxofre. É a nomenclatura de quem? Desse óxido aí, certo? Nesse caso aqui, basta somarmos aqui com apenas uma molécula de água, nós já vamos ter a formação do ácido. Logo aqui, como é que vai ficar, pessoal? Temos aqui 2 hidrogênio, o enxofre não tem aqui embaixo, só tem lá em cima, que é S, e aqui nós temos um oxigênio com 3, 4 oxigênio. Logo temos H2SO4, é a forma do ácido sulfúrico que está aí na tabela, aí na questão dada, certo? Bom, agora temos o último ácido, que é o ácido nítrico. Observe que também é um oxiácido, certo? Todos esses oxiácidos a sua formação depende da dissociação em água, da hidratação de água. É um óxido, ácido, hidratado para formar o ácido. Logo aqui eu vou partir do nitrogênio e o oxigênio. Observe, como é o ácido nítrico e o nitrogênio está na família 5A, nós vamos ter aqui o maior NOx, é quem? É o 5. Coloca aqui mais 5. E o NOx oxigênio já sabemos que é menos 2. Logo aqui vamos ter N2O5. Somando com H2O, como é que fica aqui, pessoal? Fica H2N2O6. Como todo mundo é par, dá para simplificar todo mundo por 2, fica HNO3. Logo aqui está a forma do ácido nítrico, que vai ser HNO3. Pessoal, eu espero ter muito ajudado a vocês aí que estão estudando ácidos, essa parte da química inorgânica, muito interessante. E se você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e até um próximo vídeo.